dois versículos com você, Josué capítulo 1, a partir do versículo 2. Presta bem atenção, diz assim a palavra do Senhor: Josué, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Eu vou te dar mais uma chance, vou ler mais uma vez para você. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença. Muito obrigado por esse momento que nós podemos nos alegrar, cantar para o Senhor, dançar para o Senhor, adorar o Teu nome através da música, através da nossa oferta, do nosso dízimo, através de danças. Ó Deus, muito obrigado por esse precioso momento que nós podemos expressar nossa adoração servindo o Senhor, na atmosfera, no Pasquides. Ó Deus, cuidando de adolescentes, de jovens, trabalhando para o Senhor na igreja. Muito obrigado, Senhor, porque se isso pode acontecer é porque nós estamos saudáveis, é porque nós temos saúde, nós temos vida. Isso é um dom do Senhor para nós. Obrigado. E nós queremos te agradecer pela Tua palavra e te pedimos em nome de Jesus, Senhor, ministra essa palavra no coração de cada um. Traz uma revelação personalizada para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda Jesus bem forte. Muito bem. Então, irmãos, eu estou até chamando essa palavra assim, superando os problemas da vida. Tem alguém aqui, né, além de mim, que tem alguns problemas, né? Então, mas isso falou tanto no meu coração, porque esses dias eu estava assim com um problema, né? Eu estava lutando com o meu coração, lutando com as minhas emoções, com meus sentimentos. E aí eu estava na rua, mexendo com alguma coisa, até eu estava lá no Detran, né? E aí atrasou lá, eu ia ficar 2 horas esperando, mas meu coração, sabe, aqueles pensamentos, né? Sabe, aquele turbilhão. Aí eu estava sozinho, aí eu falei assim, eu não vou voltar para casa, eu vou ficar aqui perto, mas eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso orar, eu preciso me organizar, né? E aí eu fui ali para o estacionamento daquele supermercado, e aí, é impressionante, irmãos. Sabe o que aconteceu com o meu problema? Nada, ele continuou. Mas o meu coração mudou. Sabe, a minha atitude com relação àquele problema era como se não tivesse problema nenhum. Aí eu falei assim, eu saí dali pensando assim, rapaz, eu sempre faço isso, né? Quando eu tenho um problema, desde há muito tempo, né? Desde muitos anos eu já faço isso. E eu falei assim, mas eu preciso ensinar isso para a igreja, porque isso funciona, não é? Isso é muito top, a gente viver assim. Eu disse, eu vou compartilhar isso com a igreja. Vocês querem que eu compartilhe isso com vocês? Né? Então, superando os problemas da vida, é meu tema hoje. E aí eu li esse texto do Josué, porque é um problemão que ele está vivendo aqui. O Moisés morreu. Pensa, o cara que morreu é o cara que abre o mar, é o cara que ora e cai codorna do céu para alimentar o povo, é o cara que toca na rocha e sai água. Pensa num cara poderoso esse Moisés, né? E aí esse cara morre. E agora? E o projeto Canaã? Como é que a gente vai entrar na terra? Para completar o negócio, aí aparece um Jordão ali que a Bíblia diz que estava transbordando pelas ribanceiras. Agora, irmãos, o Josué não está assim com um grupinho de pessoas ali. Ele tem ali 600 mil homens, é o que a Bíblia diz, fora mulheres e crianças. Pensa, ele está numa enrascada, quem está me entendendo? Ele é o novo líder de uma missão impossível. Realmente ele tem um problemão ali, tem uma impossibilidade ali. Ele acaba de receber uma promessa poderosa, mas a promessa
está do outro lado. Quem está comigo? A promessa está do outro lado, Canaã. Agora, entre o Josué e a promessa, quem está me entendendo que tem uma impossibilidade, tem um impossível? E como que ele lida com isso? Irmãos, eu já vi muita gente desanimar, escuta bem, não é? Eu estou te falando que eu vivi isso há alguns dias atrás, né? Então, aquele lutando dentro de mim com aquelas emoções. Eu já vi muita gente desanimar, eu já vi muita gente se revoltar com Deus. Quem já viu isso? Se revoltar com Deus, a pessoa se revoltar com Deus. Eu vou me desviar. O cara revoltado com Deus, né? Tem gente até que adoece fisicamente. Fica tão abalado emocionalmente com aquele problema que não é, as emoções se manifestam através de doenças físicas. Então, eu quero mostrar assim de forma prática como que a gente pode lidar com os problemas da vida. Claro, de uma forma bíblica, mas eu quero te falar isso como uma experiência pessoal, né, amor? Eu falei assim, posso falar isso? Tem autoridade para falar isso? Ele tem autoridade, você faz isso, né? Então, eu faço isso, funciona. Aquele problema que eu estava lá no supermercado, não foi resolvido ainda. Mas ele vai ser, mas eu estou tranquilo, irmãos. Pensa num cara tranquilo. Mas é porque eu apliquei esses princípios. E você pode aplicar na sua vida, muito simples. Então eu quero que essa palavra seja muito prática, você saia daqui praticando isso. Você vai ver que é muito prático, não é? Só tem que praticar. Então vamos ver, vamos aprender com Josué, como que o Josué lidava com os problemas dele. Esse aqui, quem concorda que é um problemão? Na verdade é um impossível aqui, né? Um negócio assim que não tem como resolver, a não ser que seja uma intervenção de Deus. Eu imagino a cabeça do Josué, meu Deus do céu, desesperado. O problema dele é muito maior, só 1000 vezes maior do que o meu. Mas ele aplicou os mesmos princípios que eu creio que eu tenho praticado, né? Diante desses problemas da vida. Vamos ver então, a primeira coisa, grita aí comigo, ouvir. Vamos falar logo os três. Fala assim, ó, ouvir, confessar e ver. Eu vou te ensinar hoje a ouvir, a confessar e ver. E é assim, irmãos, que biblicamente a gente lida com os nossos problemas, ok? Quem está pronto para ouvir, né? Então vamos lá, primeira coisa, ouvir. Então Josué 3:7 fala: então disse o Senhor a Josué: hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Pensa bem, o cara está diante daquele problemão. O Moisés morreu, o cara que faz os milagres morreu, tem uma multidão com ele, o Jordão fechado. E olha a palavra que ele recebe de Deus. Hoje, diga hoje. Cutuca esse crente que está aí perto de você, diga é hoje mesmo. Não é amanhã não, diga é hoje. Não é? Hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu imagino Josué dizendo uau, né? Porque ele acompanhou Moisés, ele viu o que o Moisés fez, ou melhor, ele viu o que Deus fez através da vida do Moisés. Então quando Deus fala assim para o Josué, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, rapaz. O que passou pela cabeça do Josué? Cara, né? Ele lembrou daquele mar se abrindo, ele lembrou das codornas caindo do céu, não é? E formando um monte de 1 metro de altura por 1 quilômetro de raio, né? Pensa, e alimentando milhares de pessoas. Irmãos, ele falou, cara, ele viu o Moisés tirar água da rocha, então ele pensou, uau. Então a primeira coisa, irmãos, para você vencer os seus problemas, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir o que é que Deus pensa a esse respeito. Você não pode ficar desesperado, você tem que tirar um tempo para você meditar na palavra, para você ouvir a palavra, não é? Olha a outra palavra que Deus dá para ele, Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir. Uau! Todos os dias da tua vida, irmão, que palavra que ele recebeu. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Meu Deus, então o que é que Deus fala para ele? Eu vou te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que ele saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo. Depois ele repete mais uma vez isso: como fui com Moisés, assim serei contigo.
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aleluia. Meu Deus do céu. Irmãos, a primeira coisa nós temos, quando eu parei ali o carro, que eu quietei ali, eu orei, o Senhor, fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso de uma palavra específica para esse momento que eu estou vivendo, não é? Então, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E aí eu peguei ali a minha Bíblia, eu até contei isso para mim, essa experiência, não é? Tipo assim, que eu tinha 2 horas ali, irmãos. Eu comecei a ler, não é claro, assim, naquele ambiente de oração, de buscar a Deus. Eu comecei a ler ali, que eu me distraí tanto, que eu fiquei lendo por 2 horas. Daqui a pouco eu disse, meu Deus, perdi o horário. Mas o meu coração, rapaz, eu saí de lá assim, ó. Saí grandão, e o problema ficou pequenininho, aleluia, não é? Saí cheio do Espírito Santo, e saí, mas eu não vou falar o segundo ponto ainda, mas aquela palavra dentro de mim, aí eu vou te falar agora o segundo ponto, daqui a pouquinho, não é? Então a primeira coisa, você tem que buscar a palavra. Então o Josué está diante dessa situação impossível, um problemaço, mas ele tem pelo menos 2 palavras. O Senhor estará comigo, Ele não me deixará, ninguém poderá me resistir, como Ele foi com Moisés, Ele será comigo, aleluia. Quem está me entendendo? Ele tem a palavra, Ele tem a palavra. Agora, é interessante, olha o que diz 1 João 5,14, esta é a confiança que nós temos para com Ele, irmãos. Você só vai ter confiança se acontecer isso aqui, olha. Esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então a primeira coisa, você sabe a vontade de Deus sobre o que você está vivendo aí? Você tem uma palavra de Deus para você a respeito disso que você está vivendo? Ou você está tomando decisão em cima de decisão? Você tira daqui para colocar ali, e tira daqui para colocar aqui, e fica o tempo todo, e não muda nada, está a mesma coisa. Porque você não tem uma palavra, uma direção específica de Deus para a sua vida. Então, você só vai ter confiança. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Você está orando segundo a vontade dEle? O que você está pedindo está em linha com a vontade de Deus? Uma frase do pastor Eibe: relacionamento com a palavra gera revelação, e revelação gera fé, não é? Então, eu estou ali vivendo aquele problema. O que é que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que ir para a palavra. O meu relacionamento com a palavra, não é uma lidinha rápida na Bíblia. O meu relacionamento com a palavra vai gerar o quê? Vai gerar uma revelação. Igual o Josué recebeu a revelação. Eu estou contigo. Ninguém vai te poder resistir. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ele tem uma revelação. O que é uma revelação? É uma palavra de Deus específica para você. Diga glória a Deus. Então o relacionamento com a palavra gera revelação, e revelação gera o quê? Meu irmão, se você tem essa revelação, imagina o Josué sai dali daquela conversa com Deus, gigante. O Jordão estava lá, quem está me entendendo? O Jordão não abriu, irmão, porque ele conversou com Deus, porque ele orou. Às vezes a gente quer que o problema resolva logo quando a gente orou. Não abriu o Jordão porque ele orou, porque ele tem uma palavra de Deus, porque ele tem um monte de promessas. Não abriu, mas irmãos, ele está cheio de fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é fruto do nosso relacionamento com a palavra. Porque no nosso relacionamento com a palavra nós vamos receber uma revelação poderosa. Amém, queridos? Então até o pastor Eibe conta uma parábola que ele diz que é dele, né? A parábola do pastor Eibe, assim como tem as parábolas de Jesus. Vocês sabiam que o pastor Eibe tem uma parábola? Não é? Vocês sabem, né? Essa parábola que ele conta de uma moça, que ela era muito linda, a mais linda de todas. Acho que ela era parecida com a Meila, né? Só que as meninas todas ali daquele lugarejo que não tinha espelho, diziam para ela, com inveja dela, que ela era feia. Você é muito feia, você é isso, você é aquilo, não sei o quê. E aí ela começava a acreditar naquilo, porque ela não tinha um referencial, ela não tinha como se ver no espelho. Então ela era o que as pessoas diziam que ela era, não é? E aí um dia ela falou assim, eu não aguento mais viver assim, eu sou muito feia mesmo.
E ela parou até de se cuidar, né? Até de cuidar do cabelo dela, até de tomar banho, ela parou. E aí ela ficou feia mesmo, né? E aí ela pensou assim, que ela tomou uma decisão de se matar mesmo, de tirar a vida. E quando ela estava ali, em cima de uma pedra, para pular no rio, para morrer, ela viu o reflexo dela no espelho da água. E ela disse, uau! Ela nem sabia que era ela ficou procurando alguém, sou eu sou muito linda. Meu Deus, como é que eu sou linda. Aí ela começou de novo a se cuidar, e daqui a pouco ela estava linda de novo. Só que as meninas vinham lá com inveja dela, né? E ficavam falando que ela era feia. Quando ela começava a acreditar naquelas mentiras, ela corria para o lago e ela se olhava no espelho. Quem está me entendendo? Irmãos, assim que nós temos que ser. Nós temos que sempre estar voltando para a palavra, sempre estar voltando para o que o Senhor pensa a nosso respeito, sempre para as promessas de Deus. É a primeira coisa. Eu estou vivendo aqui um problema, eu não estou acreditando, eu estou apavorado com isso. Eu corro para Deus, o que é que Deus tem para dizer para mim? E aí, irmãos, isso vai me encher de fé. Quem está me entendendo? Então como é que você vence um problema? Primeira coisa, ouvir. Agora vamos ver a segunda. Vamos aprender com Josué. Então a segunda coisa que eu aprendo com Josué é confessar. Grita aí, ouvir. Grita aí, confessar. Então Josué 1:11 diz assim. Olha, o Josué, ele estava apavorado, né, com o Jordão. Então ele estava pensando, meu Deus, como que vai acontecer? Não tem como sair dessa. Mas agora, olha como que o Josué está falando, gente. Olha o nível de palavra do Josué. Josué 1:11. Ele está falando para o povo, ele reúne todo mundo ali. Meu Deus, o cara está cheio de fé. Mas o Jordão não abriu ainda. Mas ele diz assim: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, ele falando com os sacerdotes: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão. Meu Deus do céu, que cara, mano. Ele não está dizendo assim, olha pessoal, eu acho que se nós acreditarmos, pessoal, eu acho que pode acontecer. Não, irmão, ele está dizendo, dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, aleluia, o vosso Deus, para possuirdes. Por que ele está confessando isso? Porque ele ouviu. Já ouviu esse ditado que todo surdo é mudo? O mudo é mudo, não é porque ele é mudo, ele tem a capacidade de falar, não é? Biologicamente, ele tem a capacidade de falar. Mas por que ele não fala? Porque ele nunca ouviu. Por que ele vai falar? Então talvez saiam alguns sons ali meio que sem nexo. Irmãos, se nós formos surdos espiritualmente, quem está me entendendo que a gente vai ser mudo espiritualmente? Por que o Josué reúne o povo e diz, pessoal, já deu tudo certo. Eu só quero uma coisa, arruma a bagagem, meu irmão. Arruma a mala aí, vamos arrumar essa bagunça, arruma tudo, porque daqui a 3 dias nós estamos em Canaã, tá ligado? Você não vê dúvida, você não vê nenhuma palavra de, eu acho que se der a gente vai. Irmão, tem uma afirmação, uma certeza. É como eu te falei, o problema que eu te falei, né, no começo, não foi resolvido. Mas, irmãos, eu sei que já foi resolvido. Porque a esperança lida com o futuro. A esperança é assim, a esperança é muito boa. Permanece a fé, a esperança e o amor. A esperança é maravilhosa. A esperança de que Jesus vai voltar um dia. A glória, a esperança de que eu vou morar com Ele, não é? Eternamente. Isso é esperança. A minha fé não pode fazer nada para adiantar isso, nada. Agora, fé lida com o presente. Quem está comigo aqui, ó? Se vocês orarem crendo que já receberam, é vosso. Entende? Então, irmão, o Josué ouve de Deus. Ele começa a falar, ele começa a liberar, ele começa a dizer daqui a 3 dias. Em Josué 3:13 ele diz, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Você não vê dúvida nessa palavra. Pessoal, arruma tudo. Daqui a 3 dias nós vamos estar do outro lado. Vou te dizer o que é que vai acontecer. Quando o sacerdote pisar na água,
vai parar esse negócio, e vocês vão atravessar a seco, tá ligado? Por que ele está falando isso? De onde que ele tirou isso? Entende? Não, irmão, o que eu estou te ensinando aqui? Não é para a gente ficar falando, só fala, vai acontecer, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. Não, isso não é confessar, isso é mentira. Não, o que eu estou te falando é você confessar o que você ouviu. Ouviu de quem? Ouviu de Deus. Você foi lá, buscou a palavra, Deus falou com você, Deus falou com Josué, agora ele está confessando, daqui a 3 dias vocês vão atravessar. Quando o sacerdote pisar a planta do pé dele, vai se abrir. Amém, queridos? Então, irmãos, repete isso comigo. A lei do reino é confessar, é possuir. Quem está comigo aqui, ó? O que é que você tem confessado? Ah, não vai dar. É isso que você está possuindo. Quem está comigo aqui, ó? Não é? O que você confessa, você possui. Olha o que diz Romanos 10:9. Isso é um princípio do reino. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, eu creio com o meu coração e eu confesso com a minha boca que eu sou salvo. Se vale para a salvação, vale para qualquer área da nossa vida. Olha o que diz o versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, irmão, primeira coisa aqui, como resolver o problema? Primeira coisa, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ter um relacionamento com a palavra. Eu tenho que buscar uma promessa para mim, para a minha vida. Não é? É a promessa rema, é a palavra rema, a revelação. Beleza, eu tenho essa palavra agora. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar, eu tenho que ficar confessando isso. Lembra dos 10 espias? Os 10 espias, eles foram, eles receberam as mesmas promessas que todos os 12 receberam, que aonde eles pisassem a planta dos pés deles, o Senhor tinha dado para eles. Todos os 12 foram com essa palavra de Deus. Quem está comigo? Todos os 12 receberam essa palavra de Deus. Aí eles voltam. Os 10 voltaram confessando isso aqui, ó. Rapaz, não vai rolar. Os caras são muito grandes. Eles são gigantes. E nós somos gafanhotos. Eles nos viram como gafanhotos, e assim nós éramos aos nossos próprios olhos. Olha o que eles confessaram. Vocês não entenderam ou não? Eles ouviram a palavra de Deus, que todo mundo ouviu, mas a confissão deles foi: impossível. Gigantes, nós gafanhotos. O Josué que estava lá no meio, o Caleb que estava lá no meio, disseram não. Ele mandou calar a boca. Ele falou assim: calem a boca, calem a boca. Ele disse: vamos, subamos, porque o Senhor é conosco. Ele disse: nós podemos devorá-los como pão. Quer dizer, como que o Josué recebeu a mesma palavra, e o que é que ele está confessando? Rapaz, eles são grandes, ótimo, vai ser muito bom para a nossa fé. Nós vamos devorá-los, nós vamos passar por cima deles, vai dar certo. Olha o que ele está confessando. E o que é que os espias estão confessando? Impossível. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Todo mundo está ouvindo a mesma palavra hoje. Aqui, todo mundo está ouvindo a mesma palavra. Como vencer ou resolver os problemas da vida. Eu estou te falando que a primeira coisa é você buscar uma palavra. E você está recebendo uma palavra. A segunda coisa é você confessar essa palavra. Irmãos, é impressionante. É impressionante. Eu sou pastor há muitos anos. A gente sai de um culto desse, maravilhoso, não é assim que, eu estou vendo os olhinhos de vocês brilharem, aleluia, não é? Coisa mais linda. Mas é impressionante, irmão. Mas hoje não vai acontecer isso, em nome de Jesus. Até eu orei antes de acontecer. Tipo assim, aí chega lá fora, rapaz, olha, não é querer falar não, mas tá difícil. Adiantou alguma coisa, ouvir a palavra? O que é que ela está confessando? Está confessando derrota, irmão. Sabe, nós temos que ouvir e nós temos que confessar. Olha o que a Bíblia diz. Eu acho impressionante esse texto de 1 de Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. Quem quer ser feliz aqui? Só os que querem ser felizes. Quem não quer não precisa levantar a mão não. Todo mundo, né? Olha lá. Está aqui a receita da Bíblia. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, o que é que tem que fazer?
refreie a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Não é só aqui, irmão, falar mal dos outros, também é pecado terrível. Não é só falar mentira, também é horroroso. Mas às vezes falar o mal é você ouve uma palavra de Deus. Imagina Deus dizendo assim para você: eu serei contigo, ninguém te poderá resistir. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E você sai de lá falando: não vai rolar. Não vai rolar. Cara, você está dizendo que Deus é mentiroso então? Se Deus está te dando uma palavra e você está falando o contrário do que Ele falou, você não está vendo que isso é muito grave? Você está chamando Deus de mentiroso? O apóstolo Pedro diz que que a incredulidade faz de Deus mentiroso. Quem está comigo? Muito sério, não é? Então a segunda coisa é isso. Olha o que diz Tiago 3,4 sobre a língua, né? Ele diz assim: olha, observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rigorosos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ele está comparando com a língua. Ele diz que assim, ele diz que como a língua está para o corpo, já viu? Não é? O nosso corpo aqui, né? Grande. Imagina a proporção que a língua ocupa no nosso corpo. Se a gente colocasse isso aqui em percentual, acho que dava menos do que 1%. Não é? De tamanho. Nossa língua é para o tamanho do nosso corpo. E ele está dizendo que a língua está para o corpo como o leme está para o navio. Ele está dizendo assim como o leme governa o navio, assim como o leme estabelece a direção que o navio toma, assim a língua, irmãos, está estabelecendo a direção da nossa vida. Aquele diz que, a Bíblia diz, né, que a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza a língua comerá do seu fruto. Então, é isso que eu estou te falando. Você ouviu a palavra de Deus, né? A gente está lá em casa, né, amor? A gente está lá, rapaz, qualquer coisa, qualquer palavra de incredulidade. Ei, para. Para, não é? Porque, irmão, eu estou confessando o que Deus me falou, não é? Ele disse para mim: levanta-te e vai para o sul. E aí eu fui. E aí ele disse que, assim como o Filipe, né, foi arrebatado de uma cidade para outra, que eu ia experimentar coisas sobrenaturais aqui. Então eu não posso. Se ele falou isso para mim, eu não... mas tá difícil. Isso é o capeta falando. Não. Eu tenho que confessar o que ele falou. Aleluia. Quem está me entendendo? Amém? Confessar o que ele disse. Se ele falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Irmão, não pense diferente. Sua família vai ser salva, não é? Na verdade, não diga assim: minha família um dia vai ser salva. Não, isso é esperança. Diga assim, eu orei. E a Bíblia diz que se eu orar crendo que eu já recebi, então é meu. Obrigado, Senhor, pela salvação de toda a minha família. Eu já posso ver pelos olhos da fé, porque a Bíblia diz que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo. Essa bênção já está na região celeste, mas ela vai se materializar no mundo espiritual aqui, no mundo físico aqui. Aleluia, aleluia. Já vou agradecer pela salvação de toda a minha casa. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que eu serei cabeça e não cauda, que eu estarei sempre por cima e não por baixo. Porque está muito difícil. Cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque aos anjos o Senhor dará forças para me guardar e para me proteger em todos os meus caminhos. Aleluia. Ei, é isso que tem que sair da sua boca. Por isso que você tem que se encher da palavra de Deus. É isso que tem que sair da sua boca. E quando alguém chegar com você: irmão, a cara do murmurento é assim. Ele se aproxima de você, você já sabe, começa já a me dar uns arrepios. É verdade. Eu começo a ficar arrepiado com aquela presença maligna. Irmão, eu estou falando brincando, mas eu estou falando sério. Não deixa isso encher sua mente. Não deixa isso contaminar você. Daqui a pouco você está pensando como ele. Esses dias eu ouvi uma história tão engraçada, que o cara, não sei se é verdade, mas que o cara já ia cometer suicídio de cima de uma ponte muito alta. Rapaz, que quando ele já ia pular, sabe aqueles heróis que salvam, né?
os caras que vão suicidar. Aí de repente do nada aparece um cara e se coloca, pá, e se joga no chão, cai os dois rolando. Rapaz, o cara salvou a vida do cara. Já viu isso, né? Já viu isso? Esses caras que são treinados para salvar essas pessoas que estão cometendo suicídio, né? Rapaz, o cara arrisca a vida dele, aí saíram rolando os dois no chão, salvou o cara. Falou, cara, o que você está fazendo? Não, eu quero acabar com a minha vida. Mas por quê? Não, porque... Aí ele falou, não, cara, eu vou te ouvir. Me conta o que está pegando. Eu quero te ouvir, rapaz, que o cara falou por 5 horas as misérias da vida dele. Falou. 5 horas depois, os dois pularam juntos. Se você ficar ouvindo esses caras reclamando da vida, você vai se desanimar. Ouça a palavra de Deus e confesse a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Você sabe, né? Por isso que o anjo, né? O anjo falou com Zacarias, né? Que ele velhinho já, e a Isabel velhinha, que ele seria pai, e a Isabel velhinha, ia engravidar. Ele não é? Ele duvidou, mas Senhor, o senhor está brincando. Aí o anjo fez ele ficar mudo. Irmãos, o anjo fez ele ficar mudo para o bem dele mesmo, para ele não ficar falando bobagem. Não é? Sabe, o anjo mandou ele calar a boca. Cala a boca, Zacarias. Né? Mandou ele calar, porque senão ele ia ficar falando, não vai dar, não vai rolar. Como que uma mulher já velhinha vai dar? Não, é impossível, não vai rolar. Ele ia neutralizar a bênção. A palavra que o Deus tinha dado para ele. O anjo sabia disso, o anjo mandou ele calar a boca. Quando você estiver assim perto de alguém que está falando muita murmuração, fala para ele assim, cala a boca, Zacarias. Bora avançar então para a terceira coisa aqui, irmãos. A terceira coisa que eu fiz naquele dia, presta atenção. Estou te contando a minha experiência. Eu estava ali em crise, né, com as minhas coisas pessoais, com meus impossíveis. E eu corri ali para aquele estacionamento, né? Eu tinha que ficar lá mesmo, esperando da hora de eu ser atendido. E aí eu fiquei buscando essa palavra de Deus, e Deus falou comigo, algumas coisas eu só lembrei que Ele já tinha falado. E eu fiquei falando ali sozinho no carro. Fiquei confessando aquelas palavras, fiquei falando em voz alta. Talvez alguém que passasse por ali ia pensar que eu estava meio doido, não é? Porque estava calor e não tinha como deixar o vidro do carro fechado. Eu fiquei falando mesmo, e fiquei falando, eu não estava nem aí para ninguém, né? Mas aí eu lembrei de mais uma coisa que o Josué fez, e a gente faz isso. E eu vou te ensinar essa terceira coisa. Mas acho que não dá mais o tempo, vamos deixar para a próxima semana. Não. A terceira coisa aqui, diga assim, ver. Diga ouvir. Diga ouvir a voz de Deus. Diga falar o que Deus falou. Agora diga ver o que Deus me mostrou. Irmãos, isso é muito chave para a gente vencer os nossos problemas. Olha o que diz aí Josué 3:3. Como que o Josué fez então? Olha só a ordem que Deus deu para ele. E aí o Josué passou para o povo. Ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós do vosso lugar e a seguireis. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é o terceiro segredo. Irmãos, interessante. Deus deu a palavra para o Josué. Não é? Josué, eu serei contigo. Ninguém poderá te resistir. Todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Onde pisar a planta do vosso pé, eu te darei. Não é? E aí, beleza, ele tem a palavra. Calma, vocês já entenderam isso. Aí ele sai de lá falando com o povo. Pessoal, pode arrumar bagagem. Pode arrumar todo mundo, daqui a 3 dias. A gente está do outro lado. Vamos só organizar esse negócio aí. Quando o sacerdote pisar na água, vai abrir, tá ligado? Ele começa a confessar. Mas é interessante, tem mais uma coisa importante para a gente vencer nossos problemas. E Deus dá isso para o Josué. Deus coloca a arca da aliança na frente do povo. Irmão, é muito importante a gente ver a vitória. Interessante que ele falou assim, ó, fique 1 quilômetro de distância da arca. Então a arca estava lá na frente. Todo aquele movimento em volta da arca, e a arca indo em direção ao Jordão, que estava fechado ainda, e eles olhando para a arca, e não para o Jordão. Diga uau. Tire os olhos do problema, veja a sua vitória.
Veja a sua vitória, porque a palavra era que quando o sacerdote que estava com a arca da aliança no ombro pisasse no Jordão, o Jordão se abriria. Então todo o foco, toda a visão era para aquela vitória. Então, irmão, isso aqui é muito sério. Sabe, a gente olhar, a gente ver. Eu quero colocar uma frase aqui do Norman Vincent Peale. Ele diz assim, olha: quando se imagina o fracasso ou o êxito, um ou outro tende a tornar-se realidade em termos equivalentes ao que se imaginou. Absorva essa frase, de novo. Quando se imagina, feche os seus olhos, só ouça a minha voz. Quando se imagina o fracasso ou o êxito, um ou o outro tende a tornar-se realidade em termos equivalentes ao que se imaginou. A questão é, o que é que você está vendo? Você está vendo a arca tocando no Jordão e o Jordão se abrindo? Ou você está vendo o Jordão transbordando pelas ribanceiras? O que é que você está vendo? Irmãos, é muito importante a gente ver. Eu acho muito lindo o que Deus faz com Abraão. Deus já tinha falado com Abraão, olha só, a voz, não é? O ouvir. Deus já tinha falado a Abraão, você será pai de multidões, não é? Através de ti, pensa, o cara com quase 100 anos, através de ti serão benditas todas as famílias da terra, através dos teus descendentes. Que palavra maluca para o Abraão, para aquele velhinho. Mas é interessante, Deus deu uma palavra para o Abraão, o ouvir. O Abraão ouviu. Quem está comigo? Aí Deus falou assim para ele: Abraão, o teu nome Abrão não será mais Abrão, pai exaltado, será Abraão, pai de multidões. Interessante, aí olha o Abraão falando, olha. Ele ouviu a palavra, escuta, agora ele está falando: meu nome mudou aí, pessoal, meu nome mudou. Agora eu sou o pai de multidões. O velhinho. Agora eu sou o pai de... Não, Dona Sara, o seu nome também mudou. Não é mais Sarai, agora é Sara. Porque a senhora vai ser mãe de multidões também junto comigo. E agora o Abraão falando para a Dona Sara, mãe de multidão. E a Dona Sara falando para o Abraão, pai de multidão. E os vizinhos dizendo: coitado, estão caducando esses velhinhos. Porque ele ouviu e agora ele está falando. Mas falta uma coisa, ele precisa ver. Deus está falando com ele, parece que o Abraão, não cai a ficha do Abraão, ele tem a palavra, ele está confessando, ele está se chamando de Abraão, ele está dizendo que ele é pai de multidões, mas parece que não caiu a ficha ainda. Aí Deus tem uma conversa com ele, uma última conversa com ele: vem cá, Abraão, sai da tua tenda, vem para fora. E o Abraão sai, ele diz: olha para cima, veja o que eu estou falando para você. Veja o que você está dizendo, que você vai ser pai de multidão. Você precisa ver esse quadro. Olha para cima, conta as estrelas, se você pode. E ele tenta contar as estrelas. Os astrólogos dizem que é possível contar 3.000 estrelas ao olho nu. Irmãos, ele tentava e ele não conseguia. Ele vai ficar doido. E Deus rindo dele. Até que Deus diz: Abraão, te liga, eu estou tentando falar isso com você. Você já está confessando isso, mas você não está vendo ainda. Você precisa ver que assim como as estrelas são incontáveis, assim como a areia da praia do mar é incontável, assim será a sua descendência. Está ligado, Abraão? Ah, Senhor, agora caiu a ficha. Irmão, você precisa ver. Esses dias a Amélia, lembra que a Amélia contou um sonho dela, né? Que esse sonho foi uma coisa muito profética para nós. Porque foi logo antes da gente sair de Palmas. E a gente não sabia de nada que ia acontecer com a gente. A gente estava lá, então, feliz da vida. Aleluia. Não é? E estava lá. Aí, de repente, a Amélia tem esse sonho. Amor, eu tive um sonho muito doido. Eu estava numa caminhonete muito doida, muito linda. Aí eu já pensei: uau, vou ganhar uma caminhonete. Glória a Deus. Me conta. Aí ela disse: era uma caminhonete muito doida, muito linda, muito grande. Uma RAM. Eu que imagino, né? Aí ela falou assim, e aí eu estava tentando, eu parei para estacionar, mas eu não conseguia estacionar. Eu descia do carro e dava para você estacionar. Só que antes de você subir, a caminhonete descia.
ladeira abaixo, aquela mega caminhonete voando de ré, e aí lá embaixo tinha um monte de caminhonete, elas iam se bater, ia ser um prejuízo. Eu olhava para você e para o Willy com a mão na cabeça. O Willy é o pastor que ficou no meu lugar. Isso é muito profético, porque quando eu saí de lá, o Willy colocou a mão na cabeça. Ele disse: não, pastor, me leve com o Senhor. E aí aquele carro, e quando ele foi chegando perto das outras caminhonetes, aí ele se controlou sozinho, como se alguém estivesse dirigindo, e ele entrou numa vaga minúscula, de uma forma perfeita. E era uma caminhonete vermelha, linda. Uau! Não é? Aí a Mila me contou, irmão, na hora que ela me contou, eu disse: amor, o carro é ministério. Mas a gente não entendeu muito bem isso, não é? E aí quando a gente chegou aqui, aí Deus falou pra gente: é isso, nós vamos estar entre, para a glória de Jesus, irmão, nós vamos estar entre as grandes caminhonetes dessa cidade. Aleluia, aleluia, vamos estar, eu não tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, já estamos, aleluia, é só uma questão de, tá, e não vai ser nós, não vai ser a nossa habilidade, o Espírito Santo que vai estacionar, quem está entendendo? Amém? Agora, aí eu procurei na internet várias imagens, eu quero deixar isso de dever de casa para você. Aí procurei, até que eu achei algumas. Tinha umas que era para comprar, $75, eu compro esse negócio, é isso aqui, amor? Ela disse: não é bem isso, não é bem isso, não foi isso que eu vi. Não é possível, irmão, eu estava cansado de procurar essa imagem, até que eu falei: é essa aqui, amor? Ela disse: meu Deus, a minha caminhonete. Entre várias caminhonetes bem estacionadinha, bem apertadinha, aquela mega Dodge Ram, gigante, vermelho, tipo assim, quase vinho, cor do sangue de Jesus. Aleluia. Eu disse: é essa, amor? Pronto, vamos olhar, vamos ficar olhando para ela, vamos ficar vendo. Aleluia. Nós precisamos ouvir a voz, nós precisamos confessar o que a voz disse, mas nós precisamos ver com os olhos da fé. E eu estou olhando, não é? Quando eu converti, naquela semana da minha conversão, pensa, irmão, já tinha acabado de converter um bebezinho, um ex-cheirador de cocaína. Aí eu acabei de converter, aí eu sonhei que eu estava pregando, era uma multidão, era lindo, era um auditório gigante. Eu olhava para os lados, ele subia assim, ele subia assim, aquelas cadeiras lindas, era tanta gente, só que eu não sabia que eu estava pregando, era um sonho. Aí eu olhava aquela gente toda, aí eu olhava para mim e dizia: meu Deus, eu estava com o microfone na mão, eu me olhava, eu estava todo empaletosado, engravatado, aleluia. Aí eu dizia: meu Deus, eu estava sonhando. Aí eu ficava tão chocado, e aquelas pessoas todas em pé me olhando. Aí beleza, aí acabou, aí eu descia da plataforma, aí um homem, ele também estava todo de terno, mas era um terno assim brilhoso, era diferente, todo de branco. E aí ele dizia para mim assim, eu olhava para ele, eu não estava entendendo nada. Ele olhava para mim, eu olhava para ele, ele dizia: isso vai acontecer com você. Ele dizia: se prepare. Irmãos, eu procurei na internet o meu, eu já procurei, ainda não achei, tá? Esse eu não achei ainda. Eu achei um muito parecido, mas não é esse. Não, ainda não achei, eu vou achar. E eu vou colocar lá, bem grandão, não é? Eu vou imprimir junto com o da Meila, eu tenho outros também para imprimir. Eu vou ficar olhando para isso. Quem está me entendendo que você tem que ver? Você tem que ver. O Jacó, lembra do Jacó? O Jacó explica para as esposas dele, né? Depois que ele fugiu do Labão, ele disse: olha, o seu pai mudou o meu salário 10 vezes. Quando ele falava que o meu salário seriam os animais listados, o que eu fazia? Ele dizia assim, aí eu ia dormir, aí Deus me mostrava no sonho. Escuta aqui, ó. O Labão colocava para cruzar 2 animais lisos e dizia para o Jacó: se nascer listado é seu. Labão, bandido, né? Só que Deus mostrava para o Jacó nascendo listado. Aí o Jacó acordava com aquela visão. Quem está comigo aqui, ó?
O Jacó acordava com aquela visão, aquilo na mente dele. O que ele fazia? Ele não tinha fotografia, ele não tinha internet, ele não tinha como fazer um desenho perfeito. O que ele fazia? Ele pegava os galhos de árvore e desenhava nos galhos das árvores e colocava lá perto dos bebedouros dos animais, porque ele estava lidando com aquilo ali o tempo todo. Então o tempo todo ele estava vendo, ele estava lembrando do que Deus falou. Deus fala, a gente confessa e a gente vê. Como que você vence os problemas da vida? Fala. Amém. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui, olha o que a Bíblia diz para você. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Irmão, Deus quer cumprir o seu desejo. A Bíblia diz que Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37:4. Agora, como que Ele vai fazer isso? Eu preciso ouvir a voz dEle. Eu preciso falar em linha com o que Ele fala. Como caminharão dois juntos se não há entre eles acordo? Deus fala uma coisa a meu respeito, eu falo outra. E eu preciso ver o que Ele está me mostrando. Eu preciso contar as estrelas. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, a sua descendência não vai ser só gigantesca em quantidade como as estrelas, mas ela vai brilhar. Seus descendentes serão luz para o mundo, serão uma bênção, eles serão estrelas. Irmãos, nós precisamos dessas coisas aqui na nossa vida. Precisamos ouvir, confessar e ver. Eu quero que você saia daqui com essa coisa bem prática na sua cabeça. Quero que você você tenha essas imagens gravadas. E você coloque essas imagens ali na sua casa ou no seu computador. Olhe sempre para elas, ore olhando para elas. Porque, irmãos, nós vamos ver grandes milagres no nosso meio. Grandes milagres. Por que eu sei disso? Porque essa é a vontade de Deus. Se nós pedimos tudo, essa é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele quer abençoar, Ele quer nos prosperar sim, porque a Bíblia diz que Ele se alegra com a prosperidade do seu povo. Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar, mas nós precisamos colocar em prática esses princípios. Coloque a mão no seu coração, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Comece a orar já vendo. Eu quero que você imagine aquilo que você tem buscado do Senhor. Quero que você veja, quero que você fale, quero que você ouça. Bons planos para mim, meu amanhã seguro está em ti. Tuas promessas não falharão, tuas promessas não falharão. Veja a sua família servindo ao Senhor. Veja o seu casamento sendo restaurado. Veja a sua vida financeira dando uma reviravolta para o bem. Veja o seu sonho se realizando. Se veja já vivendo no meio dessa realidade. Se veja vivendo em Canaã. Tire os seus olhos do Jordão, olhe para a Arca da Aliança. Firme nas promessas, sempre estarei. Em teu nome eu verei se cumprir. Jesus, confiarei no que dizes sobre mim. Em teu nome eu verei se cumprir. E em tuas promessas firme estarei. Em teu nome eu verei se cumprir. Jesus, confiarei no que
falar para você. Uma das maneiras que o Espírito Santo comunica comigo e com você é através dos nossos sonhos. Não só sonhos que a gente sonha dormindo, mas eu vou te dizer uma coisa, principalmente os sonhos que nós sonhamos acordados. Se você não tem mais sonhado, está errado. Sabe, quando a gente irmãos, quando a gente sonha, a gente pode ser qualquer coisa. Quando a gente sonha, a gente pode se imaginar vivendo, sabe, essa realidade boa que a gente quer. E isso é poderoso. Isso é poderoso, porque quando você tem essa visão muito clara que o Espírito Santo está dando para você, isso faz você crescer em fé. Lembra do José? Deus fazia ele sonhar, e ele sonhava. Eu quero falar isso para você. Pare de pensar, pare de gastar tempo pensando coisa ruim, pensando bobagem. Você vai atrair isso. Pare de perder seu tempo. Pense coisas boas. Por isso eu quero te desafiar você olhar, ficar olhando, ficar vendo o seu sonho se realizar. Imagine. A imaginação é um presente de Deus para nós. Imagine. É tão poderoso isso. Sonhe os sonhos de Deus. Veja o que Deus está mostrando no seu espírito. Em nome de Jesus. Pensando nisso, quando a gente estava com aquele terreno lá em Palmas, né, para construir, eu chamei uma arquiteta e eu mandei ela desenhar um prédio que eu sonhava lá. Irmão, a gente não tinha dinheiro para construir tudo, mas eu tinha dinheiro para pagar o desenho, né? E ela desenhou aquele prédio. Aí eu disse não, sabe? Eu acho que ela estava pensando, cara, esse cara tá muita grana, porque aí eu mudava aqui, mudava ali. Quando finalmente ficou pronto o desenho, ficou tudo pronto, eu disse, glória a Deus. Quando que nós vamos começar? Calma lá. Porque eu só quero ver. Eu só quero ficar olhando para ele. Quem está me entendendo? Irmãos, eu decorei aquele projeto. Eu decorei as medidas dele, tanto que eu olhava para ele. Quem está me entendendo? Ah, saia daqui. Hã? Hoje é uma realidade. Está lá. Para a glória de Jesus é uma realidade. Eu passo lá e digo, meu Deus. Vai ser assim com você. Vai ser assim com essa igreja. Amém? Ouvir, confessar, ver, imaginar, sonhar. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu creio que o Espírito Santo está falando no meu coração. Que alguém está se perguntando assim: como que eu começo? Como que eu começo a ouvir essa voz de Deus? Como que eu vou ler a minha Bíblia? Como que eu vou compreender? Aí eu digo para você, a primeira coisa que você tem que fazer é receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A Bíblia diz que Ele se fez pecado no seu lugar para que você fosse feito a justiça de Deus. Ele pagou os seus pecados. Então, quando nós nos aproximamos de Deus sem Jesus, nós estamos cheios de pecado.
A Bíblia diz que nós temos livre acesso a Deus pelo novo e vivo caminho que o sangue de Jesus abriu para nós. Mas eu não posso chegar na presença de Deus para ouvir a sua voz se não for através do sangue de Jesus. Então eu preciso dizer essa noite: Senhor, eu sou um pecador e eu quero salvação. Eu aceito o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Eu creio nesse sacrifício e eu quero entregar a minha vida a Jesus nessa noite. Aí sim, porque a Bíblia diz que aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, João 1,12, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então dizer que todo mundo é filho de Deus é mentira. Quem é filho de Deus é aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. É a Bíblia que diz isso. Então eu quero te convidar nessa noite, enquanto nós louvamos o Senhor, para você sair do seu lugar e você dar esse passo de fé. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero receber o sangue dele na minha vida como o pagamento de todos os meus pecados. Eu quero ter livre acesso à sala do trono por meio do sangue dele. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor. E você pode sair do seu lugar. Vem aqui entregar a sua... Ah, pastor, eu não quero ir aí, eu estou com vergonha. Mas a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem que confessar, tem que vir. Você não vai falar nada, você só precisa vir. Só precisa vir a Jesus. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em suas promessas estarei, em teu nome eu verei. Se cumprir, Jesus confiarei no que dizes sobre mim. Em teu nome eu verei. Em tuas promessas firme estarei, em teu nome eu verei. Se cumprir, Jesus confiarei no que dizes sobre mim. Em teu nome eu verei. Se cumprir, em teu nome eu verei. Se cumprir, em teu nome eu verei. Se cumprir. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe.